apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Anjos estejam ao seu favor. Graça e paz, igreja, amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Graça e paz a você, anjo eleito de Deus. Graça e paz a você, abençoado de Deus. Graça e paz a você, ovelha de Jesus Cristo. Graça e paz a todos vocês que me assistem agora pela internet, no YouTube, no Facebook e através do nosso site graçaeapostolado.com. Anjos estejam a favor de vocês, como está a favor de toda a igreja. Pegue a sua Bíblia aí, e eu quero fazer uma confissão de fé, uma oração, para que essa palavra lhe seja revelada plenamente. Amém? Pega a Bíblia aí, fecha os olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sei que Tu és poderoso para fazer além daquilo que eu te peço, e além daquilo que eu penso, segundo o Seu poder que opera em mim. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Manifesta a tua glória, a tua igreja, aos teus filhos, às tuas ovelhas. Porque, Senhor, a maioria das tuas ovelhas estão aqui na terra, cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Por isso eu rogo ao Senhor por elas, para que a tua palavra lhes seja revelada, para que tenham um gozo pleno e perfeito entendimento, assim como o Senhor me deu. O Senhor que não faz acepção de pessoas, revele a elas também para a tua glória, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Mais uma salva de palmas ao Rei dos Reis, Jesus. Bíblia, papel e caneta, vocês aqui na igreja, aqui no MGA Santo André. Por falar em MGA Santo André, venha estar conosco aos domingos, às 6 horas da tarde, temos o culto de louvor e adoração. Tá? Todo domingo às 6 horas da tarde, 18 horas, culto de louvor e adoração no MGA Santo André, Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Tá? Venha estar conosco no domingo e louvar a Deus juntamente conosco, em espírito e em verdade. Pegue a sua Bíblia aí, pegue um caderno de anotações e uma caneta, porque você precisa entender isso que eu vou falar. Fala para o seu irmão, você precisa entender isso. Gálatas capítulo 2. Abra sua Bíblia aí, por favor. Você precisa entender isso. Sabe, irmãos, vocês que me assistem pela internet, sabe, pastor, você que me assiste pela internet, mas está debaixo da lei ainda. Você me acompanha, me assiste, analisa, estuda, mas ainda está debaixo da lei. Ainda vive dos rudimentos, das obras mortas. Você precisa entender isso que eu vou falar hoje. Você, pastora, você, pastor, você, bispo. Eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é uma mulher de Deus. Vocês têm o Espírito Santo. Você precisa entender isso que eu vou ministrar nesse momento. Gálatas capítulo 2, quem já achou, diga amém. Você precisa entender isso, porque se estiver escrito, eu creio. Primeiro porque está escrito, né? Coloca a mão na sua Bíblia. Diga comigo assim: Senhor, me revela a tua palavra, pois a tua palavra não voltará para o Senhor vazia. Diga, eu preciso entender a tua palavra. Amém. Você precisa entender isso. Você precisa entender. Gálatas 2, versículo 6. Acompanha comigo. Gálatas 2, 6. Paulo disse: e quanto àqueles, circule na sua Bíblia aqueles. Gálatas 2, 6. Você tem caneta? E quanto àqueles, circule, aqueles. Sujeitos oculto, no plural. Sujeitos, aqueles. Vamos ver quem é, né? Você precisa entender isso. Gálatas 2, 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, circule na sua Bíblia, esses
Perceba que Paulo está falando de pessoas. Está claro ou não está claro? Ele falou aqueles, agora ele disse esses, Gálatas 2,6, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Verso 7, pelo contrário, viram, você precisa entender isso, irmão. Gálatas 2,7, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Você precisa entender isso. Porque isso que eu estou falando, primeiramente está na Bíblia. E se está na Bíblia, é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, Isaías 55 diz que a palavra de Deus não voltará para ele vazia. Você precisa entender isso. Primeiramente porque está escrito. Você precisa entender isso. Isso o quê? O tema. Os dois evangelhos. Se você não entender que a Bíblia fala de dois evangelhos, você não vai prosseguir para a perfeição do entendimento espiritual. Se você não entender que o apóstolo Paulo foi revelado a ele que existem na Bíblia dois evangelhos, se você não entender isso, você vai ficar estacionado, parado, no nível de criança em Cristo, da imaturidade espiritual. Em Coríntios 14:20, Paulo disse: irmãos, não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Isso quer dizer o quê? Que Deus espera que nós todos, a igreja de Cristo na face da terra, cresça no entendimento. A igreja não pode permanecer por 50, por 100, por 500, por 1000 anos, criança, né? A igreja de Cristo na terra não pode ficar vivendo de objetos, vivendo de copo com água, associando a fé em Deus, que é Espírito, a caneta, a papel, a toalhinha. A igreja não pode mais viver como criança. A igreja de Cristo precisa crescer. Em Efésios 4, verso 11, Paulo disse que ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Para que as ovelhas do corpo de Cristo na face da terra cresçam e tenham o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo recebeu de Deus. É preciso que toda a igreja, e todos vocês que me assistem, é preciso que toda a igreja de Cristo entenda que as ovelhas é direito delas entender como Paulo entendia. Não era a exclusividade de Paulo. Paulo era um apóstolo, então ele entendia, mas quem sou eu para entender? Em 2 Coríntios 4,13, Paulo disse: temos, porém, o mesmo espírito de fé. Paulo falou, 2 Coríntios 4,13, temos o mesmo, temos, no plural, temos, eu, você, nós, temos o mesmo espírito de fé. Em Filipenses 2,2, Paulo disse: completai o meu gozo, no plural, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo. Filipenses 2,2, pensando a mesma coisa, para que não haja confusão no meio da igreja de Cristo na face da terra. Você precisa entender isso, que eu vou explicar nesse momento. Existem dois evangelhos. Confira comigo. Gálatas 2, versículo 7. Paulo disse: viram que o evangelho da incircuncisão, in quer dizer não, incircuncisão, não circuncisão. Ou seja, o evangelho que não precisa circuncidar. Quem está entendendo? Diga, existe dois evangelhos na Bíblia. Diga, mas um só é o correto. Um é um evangelho segundo a carne, que tem que batizar, que tem que fazer jejum, que tem que subir no monte. Que evangelho que é esse?
é o evangelho primário, ou primitivo, ou o evangelho que foi dado aos judeus. Não é um evangelho universal para toda a terra. É um evangelho judaico. E o outro evangelho é um evangelho que é para todos os povos, independente de ser judeu ou não. Esse evangelho é chamado de evangelho da incircuncisão. Incircuncisão. Veja aqui, Gálatas 2:7. Você precisa entender isso. Gálatas 2:7. Viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, diga, o evangelho que não precisa circuncidar, diga isso. Viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado. Diga, o evangelho da incircuncisão foi dado a Paulo. Vamos conferir isso? Deixa o Gálatas 2 aberto, abra aí rapidinho em 1 Coríntios 3. Não feche o Gálatas que eu já volto. O ministério Graça e Apostolado é um ministério extremamente bíblico. É um ministério de estudo bíblico, de conhecimento pleno da palavra de Deus. Confira comigo. 1 Coríntios 3, versículo 10. 1 Coríntios 3, 10, o apóstolo Paulo disse: segundo a graça de Deus que me foi dada. Segundo a graça, significa, segundo a revelação de Deus que me foi dada, Coríntios 3,10, pus eu quem? Quem está falando? Paulo. Pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Bom, primeiro Paulo disse, eu recebi o evangelho, foi dado para mim, a revelação da graça de Deus. Não foi dado a Pedro, não foi dado a Tiago, não foi dado a João. E isso segundo a vontade de Deus. Você precisa entender isso. Paulo não era melhor que ninguém, como eles não eram piores que ninguém. Mas Deus é soberano, a vontade soberana de Deus se cumpriu. Deus, segundo sua vontade, revelou a graça a Paulo, não a Pedro, nem a Tiago, nem a João. Você precisa entender isso. Mais uma vez, Coríntios 3,10, Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada. Veja na sua Bíblia que ele não disse, segundo a graça de Deus que nos foi dada. Está claro ou não está claro? No singular, segundo a graça de Deus que me foi dada. Foi dado a Paulo. Você precisa entender isso. Volta no Gálatas 2. Gálatas 2, versículo 7. Viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Aqui diz claramente que há dois evangelhos. E há de se entender. Por quê? Porque a Bíblia fala de dois povos. O evangelho aos judeus, que era o evangelho da circuncisão, o evangelho dos discípulos de Jesus, e o evangelho da incircuncisão. Ou seja, o evangelho que mostra a graça de Deus que alcançou os não-judeus, os que não cumpriam a lei, os que não viviam das ordenanças da lei. A graça de Deus alcançou esses povos, que são os gentios. Quem está entendendo? Olha aqui para terminar esse assunto, Gálatas 2, versículo 8. Pois Deus, Paulo reconheceu isso. Gálatas 2:8. Só que o verbo está no passado, tá? Gálatas 2:8. Pois Deus, olha o verbo no passado, que operou eficazmente em Pedro, Paulo reconheceu. O que ele quis dizer? Antes de mim, antes de Paulo, o evangelho que existia era o evangelho da circuncisão. Por isso que você vai ler o livro de Atos, no comecinho, está lá Filipe descendo em Samaria, batizando. Está lá Pedro em Atos 3, mandando se batizar em nome de Jesus. Por quê? Era o evangelho que tinha. Atos 2, Atos 3, Atos 5. É antes de Paulo. Então o evangelho que tinha naquele tempo era o da circuncisão. Mas Paulo apareceu na história, em Atos capítulo 9. Jesus apareceu a Saulo, no caminho de Damasco. E então Deus lhe revelou a graça. Acabei de ler 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça que me foi dada, Paulo diz. Pus eu o fundamento. Qual é o fundamento da graça? Não é Jesus de Nazaré.
É Cristo. Em Cristo somos salvos. Em Cristo somos abençoados. Em Cristo somos justificados. Esse é o fundamento da graça, da nova aliança, que Paulo colocou, que ele estabeleceu para a igreja. Quem está entendendo? Não há outro fundamento. Você precisa entender isso. Gálatas 2, confere comigo. Gálatas 2:8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro, olha lá, sublinha aí, ó, para o apostolado da circuncisão. Sublinha aí. Apostolado da circuncisão, verso 7. Em outras palavras, é o evangelho da circuncisão. Está claro ou não está claro? Gálatas 2:8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim, com eficácia, na língua portuguesa, resumindo, para com os gentios. Mas na verdade quer dizer o quê? Operou também em mim, com eficácia, no evangelho da incircuncisão. Para terminar esse raciocínio, versículo 9. Você vai comparar Gálatas 2:9 com Gálatas 2:6. Dá uma olhadinha em Gálatas 2:6. Olha lá, Gálatas 2:6, ó. E quanto o quê? Aqueles. Suponha que nós não sabemos quem são aqueles que Paulo está falando. O verso 9 diz quem são. Gálatas 2:6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Mas quem são esses? De quem que Paulo está falando? Verso 9, olha lá. Gálatas 2:9. Quando conheceram. Conheceram o quê? Gálatas 2:9. Conheceram a graça que me fora dada. Está claro ou não está claro? Pela segunda vez, Paulo está dizendo que a graça foi revelada a ele. Não é sobre. Você precisa entender isso. Paulo não está sendo soberbo, Paulo não está sendo orgulhoso, Paulo não está sendo arrogante, não está sendo altivo. Paulo está explicando que a graça foi revelada a ele. Digam todos, e isso segundo a vontade de Deus. Porque Paulo não pediu a revelação da graça, pelo contrário, ele até perseguia a igreja. Saulo perseguia a igreja, prendia os cristãos na cadeia, homens e mulheres. Ele perseguia a igreja. Alô, Paulo não estava orando para Deus revelar a graça, Paulo não pediu a revelação da graça, Paulo nem sabia de nada. Mas agora ele está explicando, Gálatas 2:9, quando conheceram a graça que me fora dada. Quem conheceram? Gálatas 2:6, aqueles. Não, apóstolo, mas eu quero saber quem são. Está aqui o nome, Gálatas 6, Gálatas 2:9. Tiago, Pedro, Cefas quer dizer Pedro, Tiago, Pedro e João. Então, Gálatas 2:6, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Em Gálatas 2:9, Paulo fala quem eram aqueles que pareciam ser alguma coisa. Pareciam por quê? Porque não tinha outro evangelho. No tempo de Pedro, Tiago e João, o que tinha era o que eles pregavam. Por favor, deixa o Gálatas aberto. Abre aqui em Atos, no comecinho de Atos, que eu preciso mudar de assunto e vocês precisam entender isso. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Olha aqui qual era o evangelho que antes de Paulo se pregava na terra. Só que esse evangelho caducou, caducou. Esse evangelho caducou, ele não tem mais validade. Por quê? Porque foi revelado a Paulo a graça de Deus que há em Cristo, cuja mesma Pedro, Tiago e João não sabia, não conhecia. Quem está entendendo? Então, digam comigo, o que tinha antes de Paulo? Olha lá, Atos 2:37. Confere comigo. Você precisa entender isso. Atos 2:37. Ouvindo eles isto, eles quem? Os judeus, o povo que estava naquele tempo. Atos 2:37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a quem? Para quem que perguntaram? Para Paulo? Perguntaram para quem? Para Pedro. Não tinha nem como perguntar a Paulo. Eu estou lendo Atos 2. Paulo não estava na história ainda. Está claro ou não está claro?
Alô, a graça não tinha sido revelada ainda. Quem está entendendo? Então não é novidade e nem coisa do outro mundo ler Atos 2:38. Não é novidade nenhuma. Por quê? Era o que eles tinham. Olha lá, Atos 2:37. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Quem eram os demais apóstolos? Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Está claro ou não está claro? Atos 2:37. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Que faremos, irmãos? Coloca o seu dedo em Atos 2:38. Sem condenação. Mas era o que tinha. Olha o que Pedro respondeu. E os pastores estão usando isso até hoje. Não abriram os olhos ainda para pensar que a graça já foi revelada a quem? A Paulo. Quem está entendendo? Por isso que é preciso ler as cartas de Paulo. Se parar em Mateus, se os pastores, se os pregadores, se a igreja de Cristo na face da terra, se parar em Mateus, se parar em Marcos, se parar em Lucas, se parar em João, se ler só até Atos, não vai entender a graça nunca. E não vai entender a graça e nem vai nos entender. E vão nos chamar de herege, como muitos chamam. E vão nos chamar de seita, como muitos nos chamam de seita. Como seita se nós estamos crendo no que está escrito? Alô? Como seita se nós estamos firmados 100% eximiamente na palavra? Como seita? Como seita se nós confessamos a Jesus como Senhor? Como seita? Nosso Senhor é Jesus Cristo. Está louco? Como seita? Está louco? Aqui é uma igreja de Cristo, onde homens e mulheres confessam a Jesus Cristo como Senhor. Como seita? Você está louco? Então não é porque vocês não nos entendem que por isso somos seita. Para nos entender, eu estou te explicando que você não pode parar em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Você precisa ler de Romanos para frente. Aí você vai encontrar a sã doutrina para a igreja de Cristo. Aí você vai encontrar a graça de Deus que foi revelada a Paulo. Mas se você não ler Paulo, você vai morrer sem entender. Como meu pai, que era pastor, morreu sem entender. E como muitos pastores já morreram sem entender. Por quê? Porque não vão a quem tem a revelação da graça. Paulo. Só quem está entendendo. Como é que vai entender se não for a Paulo? Não há outra maneira. Não tem como. Olha o que tinha naquele tempo, sem condenação, mas era o que tinha. Atos 2:38. Perguntaram: que faremos, irmãos? Disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado. Então eu não posso condenar Pedro? Diga, esse é o evangelho da circuncisão. Agora, é preciso considerar, a teologia não explica isso, mas eu vou explicar. É preciso considerar, respeitar a palavra. Pedro não está falando com os gentios. Ele está falando com os judeus. Com seus irmãos judeus. Ele não está falando com os gentios. Se você ler o contexto de Atos 2, você vai ver que Pedro está falando com os judeus. Então, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, Atos 2:38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados. Quer dizer, o Pedro não tinha entendido ainda que nós, as ovelhas, já tínhamos sido perdoados em Cristo. Ele não tinha entendido. Na mente dele tinha que batizar para ser perdoado. Por que ele pensava isso? Porque, vem comigo agora em Mateus, olha lá, Mateus 28, abre aí. Então, eu não vou condenar Pedro. Era o entendimento que ele tinha. Ele estava debaixo de um ensino que ele recebeu. Mateus 28, verso 19. Eu nem posso condenar Pedro. Eu vou falar o que de Pedro? Como é que eu posso condenar uma pessoa que não entendia? E não entendia porque não tinha conhecimento. Amém? Estão entendendo? Mateus 28, 19. Portanto, ide,
fazei discípulos. Para aí. Digam todos comigo. Com quem Jesus está falando? Diga isso. Irmãos, pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, a igreja de Cristo na face da terra. Conferem nas suas Bíblias. Mateus 28, 19, Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulos. Mas com quem que ele está falando? Olha aqui, ó. Mateus 28, versículo 16. Veja na sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Você precisa entender isso. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos de quem? De Paulo? Não, discípulos de quem? De Jesus, os 11. Porque o Judas tinha se enforcado. Está claro ou não está claro? Eram 12, um se enforcou, 11. Olha aqui na sua Bíblia, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Alô, não tem nada a ver com gentil esse texto. Olha na sua Bíblia, tem nada a ver com gentil. Quem é o gentil? Aquele povo que não é judeu, que não vivia da lei, dos mandamentos, não sabia de nada. Então olha aqui, ó, Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando ouviram, quem ouviram? Os 11 discípulos. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes. Falou com quem? Verso 16. Com quem que ele falou? Com os... Está claro ou não está claro? Falou com os 11. Alô, ele não está falando com os gentios, com brasileiro, pernambucano, americano, inglês, baiano, cearense, australiano, mexicano. Ele está falando com os seus discípulos. Está claro ou não está claro? Por favor. Eu estou lendo a letra, não estou mudando nada. Você precisa entender isso. Você não pode mudar a história da Bíblia. Se você não aceitar isso, você não vai entender a graça de Deus. E você precisa entender a graça. Porque em 2 Coríntios 1, Paulo disse, eu vim ter convosco para que tivesseis um segundo benefício. Porque o primeiro é a salvação pela graça. E o segundo benefício é o perfeito entendimento espiritual. Amém? Olha lá, Mateus 28, versículo 18. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pedro não estava errado. Por que eu estou lendo Mateus 28? Porque eu estava lendo Atos 2,38, onde Pedro mandou se batizar. Confere Atos 2,38. Olha lá, ó. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Então Pedro não está errado de falar isso aqui. Por quê? Porque em Mateus 28, 19, foi o que Jesus mandou fazer. Dá um sinal quem está entendendo. Mas é preciso considerar que a graça de Deus em Cristo ainda não tinha sido revelada. Só quem está entendendo. Outro texto que a igreja precisa entender. Marcos 16. Vamos lá, depois de Mateus. Mas em Marcos 16 manda. Eu vou ler agora. Mas Jesus disse, eu vou ler já. Marcos 16. Olha lá, abra a sua Bíblia aí, ó. Alô, você vai ver, o Espírito Santo vai te mostrar a diferença dos evangelhos. Você vai ver a diferença. Olha lá, ó. Marcos 16, verso 15. Coloca o dedo para você ver que eu estou lendo como está escrito, igualzinho. Marcos 16, 15. E disse-lhes para quem? Verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Você está percebendo que o que Marcos vai falar é semelhante ao que Mateus falou? Quem está percebendo isso? É semelhante, olha lá. Então, não vai ter muita diferença de Marcos para Mateus. O Marcos está escrevendo o que ele entendeu. E o Mateus escreveu o que ele entendeu. E Paulo escreveu o que lhe foi revelado. É diferente, irmã. Imagina Jesus, alô, presta atenção. Imagina Jesus no meio de 11 discípulos. Jesus e 11. Então Jesus falou com eles, com os 11. O Mateus ouviu. Aí o Mateus foi lá e escreveu o Mateus 28. O Marcos estava ali, ele também ouviu. Aí ele foi lá e escreveu Marcos 16. Mas Paulo não escreveu nada.
Paulo nem sabia de nada. Paulo estava andando de cavalo, indo para Damasco. E de repente o Senhor Jesus apareceu a ele no caminho. O cavalo se assustou, levantou e o Saulo caiu. E ele ficou cego. O Saulo falou: quem é, Senhor? Uma voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquele temor veio sobre Saulo. O Senhor estava aparecendo, se revelando a ele. E o Saulo ficou cego, sem ver a luz do dia. E então ele teve que ir até a casa de um discípulo de Jesus. O discípulo colocou as mãos sobre Saulo, orou, e Saulo voltou a enxergar. Ali o Saulo já voltou diferente. Já estava entendendo que Jesus era o Senhor, já estava entendendo que Jesus é o Salvador, já estava entendendo. Aí um dia ele foi orar no templo, se encontrou em êxtase, foi tomado por uma unção, por uma glória, e ele foi arrebatado. 2 Coríntios 12. Eu conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu. Era ele, falando dele. E esse homem ouviu palavras. Essas palavras foram 14 cartas que ele escreveu. Tudo que Deus lhe revelou da graça de Deus em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Agora a história vai mudar. Você precisa entender isso. Olha o Marcos 16, vem comigo. Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, fala para o seu irmão, Jesus falando com os seus discípulos, diga isso para ele. Está claro ou não está claro para vocês? Marcos 16, 15. Se está claro, nem preciso ler o verso 14, né? Já posso ler o 15 direto. Marcos 16, 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai. Pregai o quê? Não ouvi, pregai o quê? Fala para o seu irmão, era o que eles tinham naquele momento. Que evangelho que é esse? O evangelho da Gálatas 2,7. O evangelho da circuncisão. É esse evangelho que Jesus está mandando eles pregar. Porque não tinha outro. E por que não tinha outro? Porque não tinha chegado o tempo de Deus revelar a sua graça ao apóstolo Paulo. Então o evangelho que tinha era o evangelho da por isso está mandando batizar. Olha lá. Marcos 16, olha lá. Marcos 16, 15. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será o quê? Para aí. É isso que os evangélicos não entendem. Eu oro a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em nome de Jesus Cristo, para que vocês, evangélicos, todo o povo de Deus na terra, eu oro para que vocês entendam isso, em nome de Jesus, para a glória de Deus. O que eles não entendem? Que não tinha outro evangelho. O que existia era Marcos 16, 16. Olha lá, olha o 16. Quem crer e for batizado será salvo. Para aí. Abram agora Efésios capítulo 2. Deixa o Marcos 16 aberto. Você não pode fechar, que você tem que comparar. Deixa o Marcos 16 aberto e abra em Efésios 2. Diga, Efésios 2. O Marcos 16 está aberto? Amém? Deixa o Marcos 16 aberto para você comparar. Você comparar. Efésios 2, 8. Vamos ver o que diz a Bíblia? Efésios 2, 8. Pois é pela graça que será salvo. Não? Como não? Marcos 16 aqui, ó. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Ué, como é que Marcos 16, 16 diz será salvo? E Efésios 2, 8 diz sois salvo. Por quê? Aí vem o sábio. A Bíblia entra em contradição. Não, nada de contradição. É que existe na Bíblia dois evangelhos. O da circuncisão e o da incircuncisão. Gálatas 2,7. O da circuncisão, que veio através de Pedro, Tiago e João. E o da incircuncisão, que foi anunciado por Paulo. O evangelho da circuncisão, que é antes de Paulo, dizia: quem crer e se batizar será salvo. E o evangelho da incircuncisão revelado a Paulo, Efésios 2,8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Só quem está entendendo.
Quem está entendendo? Você precisa entender isso, irmão. Eu estou te mostrando na Bíblia. Alguém dirá, mas eu sou pentecostal já faz 60 anos. Irmão, você não pode ser mais pentecostal do que ovelha, né? Mas eu sou da igreja batista, já faz anos. Você não pode ser mais batista que ovelha. Você é mais ovelha. Você não pode ser mais católico do que filho de Deus. Primeiro você é filho de Deus. Primeiro você é ovelha. Primeiro você é vaso de honra, preparado para a glória do Senhor. Você não pode ser mais denominacional do que filho de Deus. Você primeiro é filho de Deus, criado por Deus para a glória de Deus. Ou eu estou falando besteira? Quem está me entendendo? Alô? Você é mais corintiano ou mais filho de Deus? Me responde aí. Você é mais corintiano ou você é mais ovelha? Qual que você é mais? Você é ovelha de Jesus? Está claro ou não está claro? E o que Jesus disse em João 10? Os meus corintianos ouvem minha voz. É isso que ele falou? As minhas ovelhas. Só quem está entendendo? Você não pode ser mais palmeirense, santista, São Paulino, corintiano. Você primeiro é ovelha. Não, mas eu sou. Primeiro você é ovelha. Primeiro você é filho de Deus. No Espírito. Por eleição, por predestinação. Quem está entendendo? Alô? Compara comigo e diga, Marcos 16, 16, diga isso. Diga, Mateus 28, 19. Digam, esse é o evangelho da circuncisão. Diga, Efésios 2, 8. Esse é o evangelho da incircuncisão. Quem está entendendo? O evangelho da circuncisão diz o quê? Será salvo. Marcos 16, 16. O evangelho da circuncisão. Não tinha outro. O que tinha naquele tempo era esse. É Marcos 16, Mateus 28. Não tinha outro. Mas aí a história veio vindo. A história que não pode parar. E Deus revelou a graça a Paulo. Aí, a revelação de uma superior aliança, firmada em melhores promessas, pela graça, Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Quem está entendendo? Vamos ler mais um texto? Veja na sua Bíblia aí, ó. 2 Timóteo capítulo 1, abre aí. Isso Pedro não sabia, Tiago não sabia, João não sabia. 2 Timóteo capítulo 1, Bíblia Vida, página 226. Da Nova Aliança. Você precisa entender isso. Quem pode falar amém? Primeiro, porque você é ovelha. Porque Jesus disse em João 10, minhas ovelhas ouvem minha voz. A voz de Deus não é a minha voz. A minha voz é minha. A voz de Deus é a palavra. Então, se você crê na palavra, você está ouvindo a voz de Deus. Está claro ou não está claro? João 10, 27. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Seguir a palavra. Não é seguir eu. Senão você vai ter que ir lá em casa. Quando acabar o culto, eu vou para casa. Aí você for me seguir, como vai dormir todo mundo lá em casa? Então diga, ovelha, segue a palavra. Por isso que eu pergunto sempre, se tiver escrito, eu creio, irmão. Mas eu sou daquela igreja. Irmão, você vai seguir. Não, mas meu pastor disse que se não batizar não vai ser salvo. No mínimo seu pastor chama Pedro. Não, mas eu sou já crente velho. Eu sou evangélico velho. Eu já sou do evangelho, não é de hoje, hein? E o meu pastor disse, e ele mostrou na Bíblia, que se não batizar não vai ser salvo. Qual o nome do seu pastor? Tiago ou João? Ou Pedro? Eu vou chutar. O seu pastor deve se chamar Pedro, ou Tiago, ou João. É um desses três nomes. E eu vou além. Talvez não seja o mesmo nome, mas é um entendimento antiquado. Um entendimento de quem não lê a Bíblia. Um entendimento de quem parou em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Parece que a Bíblia acabou ali. Alô? A Bíblia acaba em Mateus, Marcos, Lucas e João?
Claro que não, tem ainda outros livros, é preciso ler. Quem está entendendo? Se você não lê os livros depois de Mateus, Marcos, Lucas, João, aí começa a história da igreja primitiva. Por isso que diz a primeira igreja. Uma igreja imatura, criança, que não entendia. E sem condenação, não tinha revelação. O que eles tinham? Eles tinham 3 pregadores, apóstolos, tá bom, discípulos, que tinham aprendido de Jesus de Nazaré. Então eles passavam aquilo que eles tinham aprendido. Se você não se batizar, você não vai ser salvo. Se batiza, e então você vai ser perdoado dos pecados. Era o que eles pregavam, porque não tinham revelação. E então, já falei, vou dizer de novo, Deus revelou a graça ao apóstolo Paulo, e essa graça diz, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Veja na sua Bíblia. Você precisa entender isso, irmão. Pastor, pastora, eu tenho orado a Deus por vocês. Pastor, eu tenho orado, mesmo sem te conhecer, eu tenho orado por você. Porque eu sei que você é um homem de Deus. Eu sei que você é temente a Deus. Eu sei, Deus me revelou que você é temente a Deus. Sem condenação. Mas eu não sabia. Não, irmão, sem condenação. Mas eu nem sabia nada. Não, sem condenação, não vou te condenar nunca. Mas você precisa entender isso. Você tem uma Bíblia. Você é ovelha, você é filho de Deus. Você tem o Espírito de Deus. Você precisa entender a palavra. Amém? Porque só tem uma pessoa que nunca entenderá isso que eu estou falando. Os filhos da perdição. E por que não entenderão nunca? Romanos 8:9. Porque eles não são de Cristo. Eles não têm o Espírito de Cristo. São como Judas. Então esses nunca entenderão. Digo pela fé, pastor. Digo pela fé, pastora. Digo pela fé, irmãos, que não é o vosso caso. Quero crer por fé que vocês não entendiam o que eu prego e ensino, porque vocês nunca tinham ouvido, nunca ninguém tinha pregado nem ensinado, então vocês não entendiam. Logo, não há condenação. Amém? Que é o caso de vocês, não é verdade? Quando vocês estavam no meio evangélico e não entendiam, por quê? Porque nunca tinham ouvido. Romanos 10, como crerão se não há quem pregue? Então não tem como crer, não tinha quem pregava. É ou não é verdade? E agora que tem quem prega, explica e ensina? Só não crê se for um filho da perdição. Porque dizer que é mentira você não pode falar nunca. Estou lendo a palavra de Deus. Quem pode falar amém? Quem é louco de falar que é mentira o que eu estou lendo aqui? Se um pastor falar para você, irmão, que o que eu estou lendo é mentira. Se um pastor que diz que é pastor falar para você que eu estou inventando, que eu estou mentindo, ele não é louco de fazer isso. Que a mão de Deus estará contra ele. Porque ele não estará indo contra mim. Ele estará indo contra Deus. 2 Timóteo 1, verso 8. Olha lá. Coloca o dedo na Bíblia e acompanha. 2 Timóteo 1, verso 8. Paulo diz: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho. Qual Evangelho? O Evangelho que ele está falando é o Evangelho da incircuncisão. Segundo o Evangelho, que é o poder de Deus. Verso 9. O que Marcos falou? Marcos 16. Quem crer e for batizado será o quê? Não é o que Marcos falou? Será salvo? E o que Paulo está dizendo? 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou. Olhem para mim. O evangelho da circuncisão dizia: será salvo. O evangelho da incircuncisão diz: é salvo ou já foi salvo. As duas posições estão corretas. Efésios 2,8. Pela graça sois salvo, no presente. Ou 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou. Também está correto. Por quê? Salvou em Cristo. Quem está entendendo? Vamos aplaudir o Espírito Santo que nos faz entender esses mistérios.
Então, para terminar, diga comigo. A Bíblia fala de 2 evangelhos, diga isso. Faz assim, ó. O evangelho da circuncisão. Diga, Pedro, Tiago e João pregavam ele. Faz assim, ó. O evangelho da incircuncisão. Diga, a graça de Deus revelada a Paulo. Quantos evangelhos tem? Agora diga assim, ó. Qual devemos seguir? Se tiver escrito, então abre aí, ó, Romanos capítulo 11. Vamos ver qual que devemos seguir. Porque se tiver escrito, eu creio. Vamos ver qual desses evangelhos nós devemos seguir. Porque a Bíblia fala de 2. Tem igrejas na terra que diz que se não se batizar, não vai ser salvo. Mas também tem igreja na terra que diz que pela graça você já é salvo. Está percebendo? Que a história está se repetindo. No tempo deles, havia quem dizia, quem crer e for batizado será salvo. Ora, não é o que os evangélicos todos dizem hoje? Se não se batizar, não será salvo. Só vai ser salvo se batizar. Eles estão falando o que Pedro, Tiago e João falavam naquele tempo. Mas naquele tempo também houve Paulo, que disse, pela graça sois salvos. Como também no nosso tempo, no século 21, há a igreja que diz, pela graça sois salvos. Esta igreja é a igreja que recebeu a revelação da graça de Deus em Cristo. Diga bem forte, qual evangelho devemos seguir? Vamos lá, ó. Romanos capítulo 11, versículo 13. Para terminar, Romanos 11, 13. O apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, ele disse, Romanos 11, 13, convosco falo, gentios, ou seja, todos os povos na face da terra que não são judeus ou que não têm sangue israelita, porque seria limitar o poder de Deus, né? A salvação é só para quem é judeu na carne ou tem sangue israelita, seu bisavô, seu avô, sua avó, seu pai e você, sangue israelita. Então você é salvo. Ah, mas e eu que sou japonês, eu sou chinês, eu sou africano, eu sou americano? Não, você não será salvo. Mas está escrito que Deus não faz acepção de pessoas. Então, segundo a bondade de Deus, teria que haver um jeito desses povos também serem salvos. Por quê? O japonês não sabe de nada. Está claro ou não está claro? Porque Marcos 16 e Mateus 28 foi dito aos discípulos de Jesus. Não tinha nenhum japonês em Mateus 28. Eu não precisava falar isso. Tinha algum americano em Marcos 16? No meio dos 11? Tinha algum africano, algum americano, inglês, alemão? Tinha? Não. Quem tinha? 11 discípulos de Jesus, judeus. E o japonês? Ou não existe japonês ovelha? Ou não existe alemão ovelha? Ou não existe americano ovelha? Ou não existe inglês ovelha no espírito? Inglês na carne, mas ovelha no espírito. Alemão na carne e ovelha no espírito. Assim como tem judeu na carne e ovelha no espírito, também tem americano, brasileiro na carne e ovelha no espírito. Está claro ou não está claro? E a salvação é para quem é ovelha. Diga, a salvação de Deus é para quem é ovelha. Diga, independente de raça e de carne e sangue. Por isso que Paulo disse em Coríntios 15 que carne e sangue não herda o reino de Deus. Por quê? Porque alguém diria, eu sou judeu, e o outro falaria, Senhor, eu sou inglês, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou chinês. E nós vamos para onde, Senhor? O Senhor nos fez para a sua glória, mas só os judeus são salvos. E minha mulher que é americana, e meu primo que é italiano, e minha avó que é polonesa. Senhor, para onde nós vamos, Senhor? Aí Deus revelou a graça a Paulo. Paulo, vai lá e diga para eles que eles são salvos pela minha graça. Eles não precisam cumprir os ritos judaicos, não. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro, hein? Olha,
Ouça Deus falando pela fé. Paulo, diga para os gentios que eles não precisam fazer o que os judeus faziam. Porque aquilo lá era o evangelho da circuncisão, um evangelho aos judeus. Agora, Paulo, explica para eles que o meu amor alcançou toda a terra. Paulo, explica para eles Romanos 5:20, que aonde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Paulo explica para eles. Diga bem forte para terminar a reunião, diga, qual evangelho devemos seguir? Se a Bíblia fala de 2, diga isso. Romanos 11:13, Paulo disse, convosco falo os gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Digam assim, graças a Deus, que pela bondade de Deus, Ele revelou a sua graça a um homem, para que nós entendêssemos que também somos salvos, que também somos filhos de Deus, mesmo não sendo judeu. Quem está entendendo? O último texto da noite? Não poderia ser outro, né? Romanos capítulo 2. Qual evangelho que devemos seguir, né? Olha lá. Romanos 2, versículo 14. O último texto da noite. Qual o tema da mensagem? Os 2 evangelhos. Você precisa entender isso. Porque você que é gentil, entendendo isso, sai aquele peso que você falava e pensava, nossa, e eu que não sou batizado, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou batizado, porque eu não aceito esse sistema aí religioso. O pastor disse que se eu não batizar eu vou para o inferno. Aí eu fui na igreja, o bispo disse que eu vou para o inferno. Eu fui para outra igreja, o apóstolo disse que eu vou para o inferno. E a pessoa, Senhor, mas eu não fiz nada para ir para o inferno, Senhor. Eu só não concordo com essa religião, eu só não concordo com esse sistema aí, ó, político. Senhor, eu não posso ir para o inferno por causa disso. Quem está entendendo? Romanos 2,14. Olha lá. Romanos 2,14. Paulo falou. Quando os quem? Então circule na sua Bíblia, os gentios. Você precisa entender isso, irmão. Me desculpa, mas eu não tenho culpa nenhuma se o teu pastor, tua pastora, o bispo, o apóstolo não te ensinou o que eu estou te mostrando na Bíblia. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou resposta da sua oração. Você que tem temor a Deus, que ama a Deus, sincero de coração, que crê na palavra, que tem orado para Deus te revelar a palavra, está aqui. Eu sou resposta da sua oração. Deus está te revelando a palavra através de mim. Entenda assim. Creia assim. Eu sou resposta da tua oração. Você que sempre quis entender a Bíblia. Você que não entendia não ser salvo. Você que pensava assim, nossa, mas eu não fiz nada, como é que eu vou para o inferno? Não tem gente que pensa assim? Mas eu não fiz nada. Nossa, mas eu não acredito que eu vou para o inferno só porque eu não sou evangélico? Não, tem coisa errada nisso aí. Eu não sei o que é, mas tem coisa errada. Eu não posso ir para o inferno, eu não matei, não roubei, eu não fiz nada. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Agora eu vou para o inferno porque eu não sou daquela igreja. Só porque eu não sou evangélico eu vou para o inferno. Não tem coisa errada aí. E tinha mesmo. O que estava errado é que você, gentil, estava ouvindo o evangelho aos judeus. Aí não encaixa. Claro. É igual você que usa sapato 40, querer colocar o sapato 35. Como é que vai entrar? Não tem como entrar. Você que usa calça 40, pega uma calça 32 e tenta colocar ela. Não vai encaixar, claro, nunca. Quem está entendendo? Para terminar a reunião, Romanos 2,14. Paulo falou, quando os gentios que não têm o quê? Os gentios não têm? Ô irmão, você que é gentil, tá? Você é gentil, não tem lei. Por que você está querendo cumprir a lei? Não, se eu não fizer o jejum, não vou... Ô irmão, você é lei, você quer cumprir a lei por quê? Não, se eu não batizar... Mas está querendo cumprir a lei por quê? O Romanos 2,14. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei,
não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Vixe, então eles defendem com unha e dente que quem não se batizar não vai ser salvo. Porque para eles são o quê? Lei. Quando pela graça são salvos. Mas eles não têm lei, mas fizeram uma lei. Está claro ou não está claro? Romanos 2,15. Paulo falou, eles quem? Os gentios. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, porque não se batizou, porque não ungiu com óleo, porque não fez o jejum, eles estão debaixo da lei, quer acusando-os, quer defendendo-os. Eu sou batizado, eu vou para o céu porque eu batizei. Então eles se defendem numa lei. Coloque o seu dedo em Romanos 2,16, para terminar a ministração. Você precisa entender isso, irmão. Você que é temente a Deus, você que é ovelha, você precisa entender isso. Romanos 2,16, Paulo falou, isto sucederá no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por meio de Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Qual evangelho que devemos seguir? O evangelho de Paulo, que é o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho universal. Não é um evangelho limitado aos judeus, mas um evangelho que pelo amor de Deus, pela graça de Deus, alcançou todos os povos, nações, tribos e línguas, independente de sangue, de raça, de credo, de entendimento. O evangelho do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse é o evangelho da incircuncisão. Ou, em outras palavras, a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que diz, pela graça sois salvos, já está abençoado em Cristo, já é uma nova criatura em Cristo, porque foste reconciliado com Deus em Cristo Jesus, já estáis santificados em Cristo. Esse é o evangelho aos gentios, ou seja, a todos os povos, independente se é judeu ou não, o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. Quem recebe esse evangelho pode agradecer a Deus com uma salva de palmas de todo o seu coração. Você precisa entender isso, irmão. Você precisa entender isso. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.